Amigo, você já parou para pensar que a fé é capaz de transformar a realidade? É como se tivéssemos uma chave mágica, uma ferramenta poderosa que pode abrir portas que antes pareciam trancadas para sempre. A fé, essa força invisível, mas tão real, tem o poder de mudar não só as circunstâncias externas, mas principalmente o interior de cada um de nós. Quando colocamos nossa confiança em Deus, verdadeiramente acreditando que Ele está no controle e que tudo pode ser possível através dele, nossa visão sobre a vida muda completamente. Os desafios que antes pareciam insuperáveis passam a ser oportunidades para vermos a mão de Deus agindo e transformando a nossa realidade. A fé nos ensina a olhar além do que nossos olhos podem ver, a confiar mesmo quando tudo parece estar contra nós. E é nesse momento de confiança, de entrega total a Deus, que a transformação acontece. A fé nos leva a agir, a dar aquele passo de fé, mesmo que não saibamos exatamente como tudo vai se resolver. E quando agimos pela fé, vemos Deus se mover e realizar coisas que jamais poderíamos imaginar. É como se cada passo de fé fosse uma semente plantada, que com o tempo e a confiança em Deus vai germinar e dar frutos maravilhosos. A fé é a base para toda transformação. É o início de uma jornada onde Deus nos conduz para lugares incríveis e nos faz crescer de maneiras que nem imaginávamos. E você, amigo, está pronto para deixar a fé transformar sua vida? Vamos juntos, passo a passo, explorar como a fé pode ser cultivada e como ela pode se tornar uma força poderosa em sua vida. Mas antes, vamos falar sobre outro aspecto fundamental que está intimamente ligado à fé e que também tem o poder de transformar: a oração. Amigo, você já se sentou um dia e pensou sobre o verdadeiro significado da oração? Muitas vezes, a oração é vista apenas como um momento de pedir coisas a Deus, mas ela é muito mais do que isso. A oração é uma conexão direta com o Criador do Universo, um encontro íntimo onde podemos falar, mas também ouvir a voz de Deus. É como uma ponte que nos leva até Ele, nos permitindo compartilhar nossos anseios, nossas dores, nossos sonhos e, ao mesmo tempo, nos abrindo para receber a direção, o conselho e o amor de Deus. A oração é um ato de fé, pois quando nos ajoelhamos para orar, estamos confessando que precisamos de Deus, que reconhecemos sua soberania e que confiamos que Ele vai agir. É nesse momento de comunhão que a fé se fortalece e se manifesta. A fé na oração nos faz crer que Deus ouve e que Ele tem o poder de responder. Mesmo quando não entendemos a resposta, mesmo quando parece que nada está acontecendo, a fé nos mantém firmes, sabendo que Deus está no controle e que Ele sempre age no momento perfeito. A oração é um ato de dependência, de reconhecimento de que não podemos fazer tudo sozinhos e que precisamos da presença e do poder de Deus em nossas vidas. E quando oramos com fé, algo incrível acontece. Deus se move. Ele responde às nossas orações de acordo com a sua vontade e nos leva a lugares que jamais poderíamos alcançar sozinhos. A oração é um ato de amor, de comunhão com Deus, e é através dela que nossa fé se torna mais forte e mais viva. E você, amigo, tem cultivado uma vida de oração? Tem permitido que a fé se manifeste através da oração? Lembre-se, a oração é um ato de amor e dependência, e a fé é o catalisador que ativa o poder de Deus em resposta às nossas orações. Agora, vamos falar sobre como a fé pode agir como uma ponte entre o impossível e o possível, transformando obstáculos em oportunidades e provações em testemunhos da graça e do poder de Deus. Amigo, você já se deparou com uma situação que parecia completamente impossível de ser resolvida? A vida é cheia de desafios que, às vezes, nos fazem pensar que certas coisas são inatingíveis.
Mas é aí que a fé entra em ação, como uma ponte poderosa que nos permite enxergar além das nossas limitações humanas. A fé nos ensina que, com Deus, todas as coisas são possíveis. É como se ela nos desse uma nova visão, uma perspectiva celestial que nos permite ver as situações difíceis com olhos de esperança e confiança. Quando enfrentamos obstáculos, a fé nos lembra que Deus está conosco, que Ele tem um plano maior e que, mesmo quando não entendemos, podemos confiar nele. A fé transforma o impossível em possível, pois ela nos conecta com o poder divino que está além de nossa compreensão. Cada desafio que enfrentamos se torna uma oportunidade de crescer em fé e de ver Deus agir de maneiras incríveis. É como se cada obstáculo fosse uma provação que Deus usa para nos fortalecer e nos ensinar a depender mais dele. E quando passamos por essas provações, nossa fé se torna mais profunda e nossa confiança em Deus se solidifica. A fé nos ensina a não desistir, a persistir mesmo quando tudo parece estar contra nós. E é nesse processo de fé e persistência que vemos Deus realizar coisas maravilhosas em nossas vidas. E você, amigo, tem permitido que a fé seja essa ponte em sua vida? Tem confiado em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis? Lembre-se, a fé é a chave que abre as portas do impossível e nos leva a experienciar a glória de Deus. Agora, vamos falar sobre como podemos cultivar essa fé poderosa em nossas vidas, para que ela se torne uma força constante e transformadora. Amigo, você já pensou sobre como a fé se desenvolve e se torna mais forte? A fé não é algo que simplesmente aparece do nada. Ela precisa ser cultivada, alimentada e cuidada. É como uma planta que, com o tempo e a dedicação, cresce e se torna mais forte. Para cultivar a fé, precisamos de experiências pessoais com Deus, onde Ele se revela a nós de maneiras únicas e poderosas. Precisamos estudar as Escrituras, mergulhando nas palavras de Deus e buscando entender sua vontade e seu plano para nossas vidas. E também precisamos da comunhão com outros crentes, daqueles que compartilham da mesma fé e que podem nos encorajar e nos fortalecer em nossa jornada espiritual. A fé requer prática diária e perseverança, pois não é algo que se adquire de uma vez por todas. É um processo contínuo de crescimento e aprendizado. Cada vez que enfrentamos desafios e confiamos em Deus, nossa fé se fortalece. Cada vez que oramos e vemos Deus responder, nossa fé se aprofunda. E cada vez que compartilhamos nossos testemunhos e experiências com outros, nossa fé se multiplica. Cultivar a fé é um compromisso diário, uma decisão de confiar em Deus e de permitir que Ele trabalhe em nossa vida. E você, amigo, tem se dedicado a cultivar sua fé? Tem buscado experiências pessoais com Deus, estudado as Escrituras e se envolvido com outros crentes? Lembre-se, a fé é um músculo que precisa ser exercitado constantemente, e quanto mais a cultivamos, mais forte ela se torna. Agora, vamos falar sobre a importância da humildade na nossa jornada de fé e como ela pode abrir as portas para milagres divinos. Você já parou para pensar na importância da humildade em nossa jornada de fé? A humildade é uma virtude que muitas vezes passa despercebida, mas que é essencial para uma vida de fé verdadeira. Quando nos aproximamos de Deus com um coração humilde, reconhecemos nossa dependência dele e nossa própria fragilidade. É nesse momento de humildade que Deus se aproxima de nós e nos concede sua graça e seu poder. A Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso significa que, quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos concede favores e bênçãos que não merecemos. A humildade é a base para uma vida de oração eficaz, pois é através da humildade que podemos verdadeiramente confiar em Deus e depender dele.
Quando oramos com um coração humilde, reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus e que Ele é o único que pode nos socorrer. E é nesse momento de humildade que Deus se move e responde às nossas orações. A humildade também nos ensina a reconhecer nossos erros e a pedir perdão a Deus. É um ato de honestidade e integridade, onde confessamos nossas fraquezas e buscamos a misericórdia de Deus. E quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos levanta e nos fortalece, nos dando a capacidade de superar nossos desafios e de viver uma vida de fé verdadeira. A humildade é um caminho para a intimidade com Deus, onde podemos experimentar Sua presença e Sua bondade de maneira profunda e transformadora. E você, amigo, tem cultivado a humildade em sua vida de fé? Tem se aproximado de Deus com um coração humilde e dependente? Lembre-se, a humildade é a porta de entrada para a bênção de Deus e para uma vida de fé verdadeira. Agora, vamos falar sobre a importância da intercessão e como nossa fé pode ter um impacto significativo na vida de outros. Já pensou no poder da intercessão? A intercessão é um ato de amor e compaixão, onde oramos por aqueles que não podem orar por si mesmos ou que precisam de nossa ajuda. Quando intercedemos por alguém, estamos exercendo nossa fé em favor daquele que está necessitado, pedindo a Deus que intervenha e traga cura, libertação e bênçãos. A intercessão é um testemunho vivo do amor de Deus, pois através de nossas orações, Ele pode tocar a vida de outros de maneiras incríveis. A Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros, carregando os fardos uns dos outros e completando em nós a unidade do Espírito. Gálatas 6:2, Efésios 4:3. Quando intercedemos, não estamos apenas orando por nós mesmos, mas estamos estendendo a mão de Deus para aqueles que precisam de sua ajuda. A intercessão é um ato de fé, pois requer que confiemos em Deus e que acreditemos que Ele pode agir em favor daquele que estamos intercedendo. É um ato de amor, pois estamos dispostos a nos sacrificar e a dedicar nosso tempo e nossa energia para orar por alguém que precisa. E quando vemos Deus responder às nossas orações de intercessão, é uma confirmação poderosa do amor e do poder de Deus. A intercessão também nos ensina a importância da comunhão e da solidariedade, pois estamos unidos em oração por uma causa maior. E você, amigo, tem se dedicado a interceder por outros? Tem usado sua fé para orar por aqueles que estão necessitados e para estender a mão de Deus a eles? Lembre-se, a intercessão é um ato de amor e um testemunho poderoso do poder de Deus. Agora, vamos falar sobre a transformação completa que a fé pode trazer, não apenas em nossa vida espiritual, mas em todos os aspectos de nossa existência. Amigo, você já se perguntou como a fé pode transformar não apenas nossa vida espiritual, mas também todos os aspectos da nossa existência? A fé é uma força poderosa que, quando verdadeiramente vivida, traz uma transformação completa. É como uma onda que começa no coração e se espalha por todos os cantos da nossa vida, tocando nossos relacionamentos, nossas metas, nossas lutas e até mesmo nossos sonhos. Quando colocamos nossa confiança em Deus e vivemos pela fé, Ele começa a agir em todas as áreas da nossa vida, trazendo cura, libertação e paz. A transformação completa pela fé não é algo que acontece de uma vez, mas é um processo contínuo de crescimento e aprendizado. É como se Deus fosse um artista, cuidadosamente moldando cada detalhe da nossa vida, transformando nossos corações e nossas mentes para que sejam mais parecidos com Ele. A fé nos ensina a ver além das circunstâncias e a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. É um ato de amor e de dependência, onde reconhecemos que Deus está no controle e que Ele tem um plano maior para nossas vidas. E quando vivemos pela fé,
Nossa vida se torna um testemunho vivo do poder de Deus, inspirando outros a também confiar nele e a experimentar a transformação completa que ele oferece. A fé é a chave que abre as portas para uma vida plena e transformada, onde Deus pode agir e realizar coisas incríveis. E você, amigo, tem permitido que a fé traga uma transformação completa em sua vida? Tem confiado em Deus para guiar todos os aspectos da sua existência? Lembre-se, a fé é um convite a uma vida de plenitude e transformação, onde Deus pode fazer coisas além de tudo que podemos pedir ou imaginar. Agora, vamos falar sobre a importância da persistência na fé e como ela pode nos ajudar a superar os desafios da vida. Amigo, você já se deparou com um desafio tão grande que parecia impossível de superar? A vida está cheia de obstáculos que, às vezes, nos fazem pensar que devemos desistir. Mas é aí que a persistência na fé se torna essencial. A fé verdadeira não é apenas um momento de confiança, mas um caminho de perseverança, onde continuamos a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A Bíblia nos ensina que devemos persistir na oração e na confiança em Deus, pois Ele é fiel e sempre cumpre suas promessas. Romanos 12:12. A persistência na fé nos lembra que Deus está conosco, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É um ato de confiança, onde continuamos a orar, a esperar e a acreditar que Deus vai agir no momento perfeito. A persistência na fé também nos ensina a valorizar a jornada e a confiar no processo de Deus. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescer em fé e de ver Deus agir de maneiras incríveis. Quando persistimos na fé, não estamos apenas esperando por uma solução, mas estamos ativamente participando da obra de Deus em nossas vidas. E quando Deus responde, nossa fé se fortalece e nossa confiança nele se solidifica. A persistência na fé é um testemunho poderoso do amor e da fidelidade de Deus, mostrando que podemos confiar nele, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E você, amigo, tem persistido na fé mesmo diante dos desafios? Tem continuado a confiar em Deus e a orar, mesmo quando não vê resultados imediatos? Lembre-se, a persistência na fé é a chave para vermos Deus agir e para experimentarmos suas bênçãos de maneira plena. Agora, vamos falar sobre a importância da visão na nossa jornada de fé e como ela pode nos ajudar a enxergar além das circunstâncias atuais. Amigo, você já se imaginou olhando para além das circunstâncias atuais e enxergando a glória de Deus? A fé nos dá uma visão celestial, uma perspectiva que transcende o que nossos olhos podem ver. É como se a fé nos colocasse em um lugar mais alto, onde podemos ver além das dificuldades e das limitações humanas. A visão que a fé nos proporciona é uma capacidade de enxergar o potencial divino em cada situação, mesmo quando tudo parece desesperador. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Isso significa que, através da fé, podemos ter uma certeza interior de que Deus está no controle e que Ele tem um plano maior para nossas vidas. A visão da fé nos permite enxergar as situações difíceis como oportunidades para Deus se manifestar e para sua glória ser revelada. Quando temos uma visão espiritual, não nos deixamos levar apenas pelas circunstâncias, mas confiamos na promessa de Deus e na sua capacidade de transformar tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. A visão da fé também nos ajuda a manter a esperança, mesmo quando tudo parece estar contra nós. É como uma luz que brilha no meio das trevas, mostrando-nos que há um caminho, que há uma saída e que Deus está conosco. E quando compartilhamos essa visão com outros, podemos inspirá-los a também confiar em Deus e a enxergar além das suas próprias circunstâncias.
A visão da fé é um tesouro espiritual que nos capacita a viver uma vida de confiança e de expectativa, onde cada dia é uma oportunidade de ver Deus agir e de experimentar a sua presença de maneira poderosa. E você, amigo, tem cultivado uma visão espiritual em sua vida de fé? Tem aprendido a enxergar além das circunstâncias e a confiar na promessa de Deus? Lembre-se, a visão da fé é a chave para enxergar a glória de Deus em meio às dificuldades e para viver uma vida cheia de esperança e confiança. Agora, vamos falar sobre a importância do testemunho e como ele pode impactar a vida de outros e multiplicar a fé. Amigo, você já pensou no poder de um testemunho verdadeiro? O testemunho é um dos meios mais poderosos que Deus usa para multiplicar a fé e impactar a vida de outros. Quando compartilhamos nossas experiências com Deus, nossas vitórias e até mesmo nossas lutas, estamos mostrando a outros que Deus é real, que Ele está ativo e que Ele pode fazer coisas incríveis na vida de qualquer pessoa. O testemunho é um ato de gratidão e de adoração, onde reconhecemos as bênçãos de Deus e as compartilhamos com outros para que eles também possam conhecer o amor e o poder de Deus. A Bíblia está cheia de testemunhos poderosos, como o da mulher que tocou a orla do manto de Jesus e foi curada. Mateus 9, 20 e 22. Ou do centurião que viu seu servo ser curado à distância. Mateus 8, 5, 13. Esses testemunhos não apenas inspiram, mas também confirmam a presença e o poder de Deus. Quando compartilhamos nossos testemunhos, estamos sendo usados por Deus para tocar a vida de outros, para encorajá-los e para mostrá-los que eles também podem experimentar a mesma transformação e bênçãos que nós. O testemunho é uma forma de evangelismo poderosa, onde não precisamos de palavras complicadas ou argumentos sofisticados, mas apenas de compartilhar a verdade de nossas experiências com Deus. E você, amigo, tem compartilhado seu testemunho com outros? Tem usado suas experiências com Deus para inspirar e encorajar outros a também confiar nele? Lembre-se, cada testemunho é um tesouro espiritual que pode impactar a vida de outros e multiplicar a fé. Agora, vamos falar sobre como a fé pode transformar desafios em vitórias e como podemos aplicar essas lições em nossa vida cotidiana. Já se perguntou como a fé pode transformar desafios em vitórias? Hoje, exploramos juntos o poder transformador da fé, a importância da oração, a ponte entre o impossível e o possível, e como a humildade, a intercessão, a visão e o testemunho podem multiplicar a fé em nossas vidas. Mas a jornada não para aqui. A fé é uma força viva que continua a crescer e a transformar nossa realidade. Agora, quero te fazer uma pergunta. Qual foi o momento mais impactante para você hoje? Compartilhe sua experiência ou opinião sobre o vídeo nos comentários abaixo. E se você se sentiu tocado e inspirado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos transformadores. E lembre-se, a fé é uma jornada que começa com um passo de confiança e se torna uma vida de transformação. Não perca a oportunidade de continuar crescendo e aprendendo. Até o próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo no poder da fé. Fique ligado. Até lá, cuide-se e continue acreditando. Com carinho.